mais um episódio da série A Mecânica por Trás do CrossFit. No episódio de hoje a gente vai falar do Shoulder to Overhead, ou o movimento de empurrar a barra para cima da cabeça. E como nessa altura do campeonato já tá todo mundo morrendo de saudades do CrossFit Games, a gente vai usar a performance do Mat Fraser no evento 1 do CrossFit Games desse ano para aprender um pouco sobre esse movimento. E como até os melhores falham, a gente vai aproveitar para fazer uma análise do no rep que o Fraser tomou justamente nesse evento. Para quem perdeu a cena, depois de 4 séries de 7 repetições unbroken, o Mat Fraser perdeu a última repetição da quinta e última série, deixando até os narradores impressionados. I have never seen him miss a rep like that when it comes to a heavy barbell. Então, se você quer entender a física por trás desse movimento, desvendar cada detalhe da técnica dos elites para você poder usar no seu WOD e, de quebra, ainda entender o que foi no rep do Mat Fraser, vem comigo. E como sempre, galera, a gente vai começar colocando mais 3 conceitos da física na nossa caixinha de ferramentas para a gente poder aplicar no CrossFit. Eles são energia cinética, energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. Chamamos de energia cinética a energia que está associada aos objetos em movimento. O mais importante para a gente é lembrar que essa grandeza é proporcional ao quadrado da velocidade do objeto. Já a energia potencial é um tipo de energia associada à posição ou estrutura do objeto. A energia potencial elástica fica armazenada em objetos que são comprimidos ou estendidos e possuem a capacidade de voltar ao formato original. Já a energia potencial gravitacional está associada à posição vertical dos objetos e é proporcional à altura até onde ele é suspenso. De forma geral, galera, o mais importante da gente entender é que energia é a capacidade da gente realizar trabalho. E ela pode ser convertida de uma forma para outra. Para quem quer entender um pouquinho mais de trabalho mecânico, volta lá no vídeo do Remo que tá lá para vocês. Na vida real, essas transformações de energia sempre vão ter uma perda, que está associada à transformação em formas de energia que a gente não consegue utilizar. Quanto menor essa perda, maior a eficiência. E é justamente isso que a gente está buscando no nosso movimento. Então, gente, vamos aplicar esses conceitos para o Shoulder to Overhead. No CrossFit, a gente tem 4 principais técnicas para subir a carga do ombro até acima da cabeça, que são o Shoulder Press, o Push Press, o Push Jerk e o Split Jerk. Enquanto no Shoulder Press a gente tem movimento restrito, no Push Press a gente usa a posição do dip e no Push Jerk, além disso, a gente usa a entrada embaixo da barra para finalizar o movimento. Já no Split Jerk, a diferença está na técnica para entrar embaixo da barra. Na análise de hoje, a gente vai focar no Push Jerk, porque foi a técnica escolhida por todos os atletas no evento 1 do CrossFit Games. Porque ela é uma técnica que permite que o atleta levante uma carga alta, mas sem perder muito tempo na repetição. Então, para a gente entender como que essa conservação de energia se aplica ao movimento do Push Jerk, a gente vai dividir ele em 3 fases: o dip, o drive e a finalização. A posição do dip é a posição onde acumulamos energia potencial elástica nos nossos músculos antes da gente iniciar o movimento da empurrada, que a gente chama de drive. Quando a gente realiza essa fase do movimento corretamente, a gente diminui o trabalho realizado pelos nossos membros superiores para acelerar a barra para cima na subida. Basicamente, por 2 motivos. Primeiro, porque a gente consegue utilizar a potência de perna para movimentar a carga ao longo da subida do dip. E segundo, porque a gente transforma essa energia elástica em energia cinética que a gente transfere para a barra. E com isso, o trabalho que a gente precisa realizar para colocar essa velocidade de subida na barra é menor. Essa energia cinética vai ser convertida em energia potencial gravitacional e é o que vai contribuir para a barra conseguir alcançar uma altura mais alta sem que a gente precise realizar mais trabalho sobre ela. Dessa forma, quanto maior a velocidade de saída da barra, menos a gente vai ter que usar nossos músculos de ombros e tríceps no movimento da empurrada. Agora, pessoal, já que a energia ela é conservada, e se a gente puder aproveitar a energia da descida da barra já para a subida para a próxima repetição? Vocês concordam que isso seria bem mais eficiente do que a gente realizar trabalho para desacelerar a barra e depois realizar trabalho novamente para acelerar ela para a subida? E aí que a gente chega no nosso primeiro ponto de performance, que é o Barbell Cycling aplicado no Shoulder to Overhead. Dessa maneira, ao invés da gente desperdiçar toda a energia de descida da barra, a gente transforma parte dessa energia cinética em energia elástica. Isso significa um menor gasto energético para o nosso corpo realizar trabalho na próxima repetição, justamente porque a gente consegue aproveitar esse momento no início da próxima subida do dip. Aqui no padrão de movimento do Fraser, a gente consegue observar que no ponto de velocidade máxima de descida da barra, o Fraser já está na postura de extensão do corpo, com o peito aberto, pronto para fazer a recepção da barra, inclusive na ponta dos pés, que foi algo que me chamou a atenção porque nenhum outro atleta fez essa técnica. Repara como a recepção dele replica o padrão do drive, é até difícil a gente diferenciar em qual das imagens a barra está subindo ou descendo. Nesse processo, ele maximiza a eficiência do movimento dele,
usando todo o momento que a barra tem na descida para acumular energia elástica e depois devolver isso na subida. Repara aqui no gráfico de energia como que a barra sobe novamente com a mesma energia cinética que ela desceu. No início da subida, ele vai devolver essa energia para a barra e é o ponto de máxima aceleração da barra. Em uma técnica de cycling eficiente, a recepção da barra nos ombros é feita já na posição correta para o início da próxima repetição. Mesmo quando ele precisa respirar, ele faz isso na posição de overhead com os braços travados. A barra descansa em cima e não embaixo, justamente pela vantagem dele utilizar esse momento da recepção para conectar com a próxima repetição. Um outro ponto importante é a gente assegurar que a gente está fazendo a extensão completa antes de começar a descolar a barra do corpo. Isso garante pra gente que a gente está gerando todo o aproveitamento de energia e de momento e também tendo uma distância maior para aplicar força na barra. É como puxar um estilingue. Se a gente tirar a pedra do contato com o elástico antes que ele se estique totalmente, a gente não vai estar aproveitando todo o potencial de aceleração da pedra, porque a gente não vai estar deixando essa transferência de energia acontecer até o final. Aqui no movimento do Fraser, a gente vê que o ponto de velocidade máxima vertical de subida da barra acontece exatamente no momento em que ele está na extensão completa. Um outro ponto que eu vou ressaltar para vocês é a entrada embaixo da barra. Principalmente quando a gente está trabalhando com cargas maiores, é comum que a gente não consiga colocar na barra velocidade suficiente para levar ela até o ponto onde a gente está com o corpo completamente estendido. Então a gente usa essa entrada na barra justamente para ajudar na finalização do movimento. A gente vê que existe uma sincronia exata entre a altura máxima da barra depois do drive e a altura mínima do quadril. Ao entrar na barra com os cotovelos totalmente travados exatamente nesse momento, o atleta consegue poupar a energia dos membros superiores, usando pernas e core para subir a barra até a altura final. Todo esse trabalho, realizado para deslocar a barra por mais 15 a 20 centímetros para cima, é feito então utilizando esses grupos musculares. Beleza, Maria, mas então o que foi esse no-rap na última repetição da última série do Fraser? Obviamente que no final de um workout como esse, tem vários fatores biológicos de fadiga que vão se somando. A gente não consegue ver isso na tela, mas a gente consegue ver o efeito dessa fadiga no padrão de movimento do Fraser. Se a gente comparar o padrão de velocidade e posição da barra, a gente vê claramente o reflexo da fadiga muscular na técnica. A primeira coisa que a gente consegue reparar é que a altura da barra no momento em que ele faz a entrada foi mais de 10% menor na última repetição, quando comparado às repetições anteriores. Outra coisa que a gente vê é o maior tempo entre as repetições com a barra em overhead, quando a gente compara a última série do Fraser com a primeira. Por fim, a gente vê que na repetição do no-rap, o Fraser não conseguiu travar o braço embaixo da barra. E depois de realizar aquele tanto de repetições de muscle-ups que fadigou os mesmos grupos musculares, não tinha a menor condição dele conseguir finalizar esse movimento só na força. Aliás, falando nos muscle-ups, uma estratégia que alguns atletas utilizaram, principalmente do lado feminino, foi entrar o mais esticado possível no muscle-up, para economizar os membros superiores para o shoulder to overhead. Então, galera, agora que a gente já aprendeu todos os segredos da técnica do campeão, vamos pra box pra gente aplicar tudo isso na prática. Então, nossos coaches vão mostrar pra gente os principais erros que a gente comete na hora de realizar esse movimento, para da próxima vez que estiver ele no WOD, a gente poder fazer a técnica o mais próxima do padrão possível. Vamos lá então, galera. Aqui a gente tem o movimento do push jerk demonstrado pela Bi. A Bi tá tentando demonstrar o movimento da maneira mais próxima do correto possível. A gente vai manter o nosso core engajado, cadeia posterior engajado. A gente começa com a barra descansando nos ombros, uma leve flexão de joelho, você vai dobrar só um pouquinho o joelho, não é um agachamento. E repara que nesse movimento os joelhos flexionam, mas o quadril vai para baixo. O quadril não pode acompanhar o joelho, como se você estivesse puxando um elástico para baixo. Na hora que você estender os dois, você vai gerar potência para empurrar a barra para cima. Vocês podem reparar que mesmo colocando mais velocidade no movimento, fazendo a técnica do barbell cycling, ela respeita todas as fases. O primeiro erro que a gente vai falar é não fazer a extensão completa do quadril. Repara que ela prepara o movimento certinho, mas na hora que ela começa a estender o quadril, ela já está descendo de novo. Ela está antecipando o movimento. Se fosse uma repetição máxima do movimento, provavelmente ela não conseguiria criar espaço para entrar embaixo. Outro erro que pode acontecer também é o que a gente chama de press out. Podem reparar que ela lança a barra para cima, mas o braço dela não está completamente esticado. E quando ela termina de esticar o corpo, ela estica o braço. A forma correta é você entrar totalmente estendido e depois finalizar. A título de curiosidade, para o CrossFit, dependendo da regra da prova, isso pode ser permitido, mas em competições de levantamento de peso olímpico, qualquer grau de flexão no cotovelo antes da finalização do movimento conta como um press out e o movimento não é válido. Outro erro que a gente pode ver durante esse movimento é a pessoa retornar a barra para o ombro antes de esticar o joelho e quadril.
O certo é você fazer o movimento, entrou, recebeu a barra, marca a extensão de quadril e aí você volta a barra para o ombro para começar a próxima repetição. Outro erro que a gente pode ver aqui é a pessoa agachar demais. Lembra que o movimento é uma leve flexão de joelho para engajar a cadeia posterior. Se você descer demais, você acaba perdendo esse engajamento de cadeia posterior, perdendo toda a potência de quadril. Aqui a gente vê aquele erro que eu falei lá no começo. Quando ela começa a flexão de joelho dela, o quadril dela acompanha, indo para frente ao invés de ir para baixo. Para finalizar, aqui a gente vê ela finalizando o movimento, empurrando a barra para frente. Se fosse um movimento com um pouco mais de carga, já seria praticamente impossível ela conseguir terminar esse movimento. Lembrando, como a gente já falou em outros vídeos, o caminho ideal para se mover uma carga é uma linha reta. Então, na hora de empurrar essa barra para cima, ela vai tirar o queixo e manter a barra em linha reta e não dar a volta no rosto, correndo o risco de finalizar o movimento assim, ou não finalizar, que é o mais provável. E aí, jovens, prontos para jogar umas barras pro alto? Como sempre, eu vou deixar aqui nos comentários o espaço para vocês postarem qualquer dúvida que vocês tiverem. Depois deixe o feedback de vocês se vocês curtiram uma análise baseada no games. Lembra de deixar o like também. Um beijo e até a próxima!